pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da Escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos estudar análise combinatória, o assunto referente ao terceiro bimestre, e a habilidade que vamos desenvolver é compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de situações problema de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento. Então, vamos ver o que é análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Estão presentes quando pensamos nas possibilidades de combinações de roupas, de planejamento de pratos em cardápios ou de combinações de números de um jogo de loteria. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos, um poderoso instrumento de antecipação de resultados nos campos industrial, comercial, científico ou governamental. Então, pessoal, a análise combinatória é um ramo muito importante da matemática e ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Se a gente for pensar nos meninos e meninas também, né, que gostam de futebol, nós estamos sempre ouvindo falar da probabilidade de um time ganhar, de perder, ou quando está chegando lá no final do campeonato, né? Qual é a porcentagem dele ser campeão ou não. Então, para esses estudos é sempre utilizado a análise combinatória. Ela é muito cobrada também nos vestibulares. Então, vamos lá. Nós vamos começar com o princípio aditivo. O princípio aditivo da contagem realiza a união dos elementos de dois ou mais conjuntos. Isso porque a adição e a união relacionam-se, pois em ambos os operadores há a reunião de elementos. Então, quando nós adicionamos, quando nós somamos, nós estamos unindo dois conjuntos, certo? E a união também eu estou juntando dois conjuntos. Quando aparecer o cognitivo ou num problema de contagem, devemos interpretá-lo no sentido aditivo. Então, o ou representa adição, uma coisa ou outra. Considerando A e B como conjuntos finitos disjuntos, ou seja, com a sua intersecção vazia, a união dos números de elementos é dada por número de elementos A, união B, o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, aqui ele traz para a gente a informação, onde eu tenho aqui N, A, união B, que é a união dos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. N de A é o número de elementos do conjunto A. E N de B representa o número de elementos do conjunto B. Então, vamos ver isso numa situação problema. Aqui ele fala: em uma entrevista sobre qual cor se refere entre o vermelho e o azul, 30 entrevistados responderam que preferem a cor vermelha e 50 responderam que preferem a cor azul. Calcule o número total de entrevistados. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 30 para vermelho e 50 para azul. Então, eu não tenho intersecção. Então, a intersecção é vazia. Então, isso quer dizer que eles são disjuntos, certo? Então, a palavra disjunta quer dizer que não existe intersecção, que não existe valor comum em dois conjuntos, certo? Então, aqui a gente vai utilizar aquela continha, que é o N de A mais o N de B, que é a junção dos dois. Então, vamos lá. O conjunto A
nós temos entrevistados 30 pessoas. No conjunto B, 50. E aí, a gente vai ter a junção, que é para calcularmos a união de dois conjuntos. Então, aqui eu tenho o N de A união B, é isso que está dizendo aqui, que é igual ao N de A, então o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, 30 mais 50, eu vou ter 80 pessoas que foram entrevistadas. Então, nesse caso, 80 pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa. Então, é bem simples, tá? Então, o princípio aditivo, ele é bem fácil. Vamos lá. Se os conjuntos não fossem disjuntos, teríamos uma intersecção, que é dada pelos elementos que estão presentes em mais de um conjunto ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece, o que a gente vai ter? Considere A e B como conjuntos finitos. O número de elementos dado pela união entre esses conjuntos é representado. Então, eu vou ter o número de elementos, tá, da união de A com B, então dos elementos de A com B, eu vou ter o número de elementos de A, o número de elementos de B, e eu vou ter a intersecção. Então, esse símbolozinho representa a intersecção. A intersecção, ela é o número de elementos que pertence ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, quando a gente for ter um conjunto onde existe uma intersecção, eu não posso esquecer que eu vou somar o conjunto A com o conjunto B, mas eu vou ter que tirar o que pertence aos dois, porque senão eu vou estar somando dobrado, certo? Então, é muito importante isso. Eu tenho que lembrar que eu vou ter que tirar o valor que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, vamos ver isso na prática. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre vermelho, azul ou ambas, obteve-se como resposta que 20 dos entrevistados preferem a cor vermelha, 40 preferem a cor azul e 10 gostam de ambas as cores. Calcule o número total de entrevistados. Então, aqui já mudou, você tá vendo? Eu vou ter 20 que gostam da vermelha, 40 que gostam da azul, mas aí no bololô eu vou ter 10 que gostam das duas cores. Então, esse 10, ele pertence tanto ao vermelho quanto ao azul. Então, é importante que a gente saiba que o número de elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo é dado pela intersecção. Então, isso aqui, olha, N, então, o número de elementos de A, esse símbolozinho é de intersecção. B é igual a 10, então, são 10 pessoas que gostam de ambas as cores. Então, 10 é intersecção. Aí, entrevistados que gostam somente da cor vermelha, são 20. O conjunto B representa os entrevistados que gostam somente da cor azul, que são 40. E aí, para calcular o total de entrevistados, eu vou ter o N de A mais o N de B menos a intersecção. Então, eu vou ter 20 mais 40 menos 10. Nesse caso, eu vou ter 60 menos 10, então são 50 pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, certo? E é isso, gente. Aqui a gente vai ter uma representação do diagrama de Venn-Weyler. É porque, às vezes, o exercício, ele pode trazer em forma do diagrama. Então, é só para a gente entender como que é representado um conjunto que é disjunto e um conjunto que nós temos a intersecção. Vocês já viram, né? Mas não custa trazer para vocês saberem do que a gente está falando. Então, aqui, nesse caso, eu tenho um conjunto que ele é disjunto. Por que disjunto? Porque a intersecção é vazia. Eu não tenho
elementos comuns nos dois. Eu tenho só o conjunto A e só o conjunto B. Então, nesse caso, eu vou juntar os dois e eu vou ter o princípio aditivo, certo? Então, quando os conjuntos são disjuntos, é só juntar os dois conjuntos. Agora, quando eu tenho a intersecção dos dois conjuntos, que é exatamente aqui, olha, a intersecção, então aqui, se a gente for pensar lá no exercício anterior, aqui são as 10 pessoas, certo? Então, aqui são os que gostam das duas cores ao mesmo tempo. Então, esse aqui representa a intersecção. Então, eu não posso esquecer que eu vou pegar o total dos elementos de A mais o total dos elementos de B e vou tirar o que está aqui no meio, a quantidade que está aqui, certo? Então, quando eu tenho intersecção, eu não posso esquecer que eu preciso tirar os valores que pertencem aos dois conjuntos. E é isso, gente. Obrigada. Mil beijinhos para vocês. Estou com muitas saudades de vocês. E amo vocês, tá bom? E estou aqui porque vocês precisarem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vocês têm, né? Claro. Ou para quem está assistindo e só me conhece pelo YouTube, pode mandar a mensagem que eu respondo o que for preciso. Beijos!